Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo de culto, de adoração ao Senhor, que é o nosso socorro bem presente, que é aquele que alegra a alma abatida, que é o nosso refúgio, fortaleza e socorro em dias de angústia. Já ouvimos a palavra nos textos lidos até aqui, já declaramos essas verdades pelos cânticos que acabamos de cantar e vamos continuar ouvindo a voz de Deus, sendo edificados pela palavra do Senhor nessa noite, meditando no Salmo de número 46. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que acompanha também a transmissão do culto pelo canal do YouTube da nossa igreja. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, que também está acompanhando a transmissão desse culto. E a todos nós, que você de fato, de verdade, esteja aqui neste lugar. Não só o seu corpo, mas o seu coração esteja aqui, sua mente, todo o seu ser esteja neste lugar, para que você receba a instrução da palavra de Deus. Nós vamos ler esse salmo juntos. Depois, quando terminarmos a leitura, você terá um tempo para orar silenciosamente, mais uma vez. Mas agora, nessa oração silenciosa, você falará para o Senhor como você chegou aqui, embora Ele já saiba. Você vai dizer: Senhor, eu preciso desse bálsamo. Eu preciso dessa palavra para voltar para casa hoje. Eu preciso desse remédio do céu para continuar a minha jornada aqui nessa terra. Fala comigo, Senhor. Então você, quando assim que terminarmos de ler o Salmo, você abaixará a sua cabeça. E você vai orar silenciosamente uma breve oração. E eu depois quebrarei o silêncio também orando em voz audível. Vamos juntos fazer a leitura do Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Bendito Deus, nós somos teus filhos, precisamos deste alimento nesta noite. Fala conosco, Senhor, ilumina-nos com o teu Santo Espírito, que esta palavra que acabamos de ler, essa porção das tuas sagradas Escrituras, elas penetrem no mais profundo da nossa alma, do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na minha opinião,
excluindo os Salmos 23, 91 e o Salmo 121, que já foi lido nessa noite, certamente o Salmo 46 está entre os mais lidos pelo povo de Deus. Vou repetir. Excluindo os Salmos 23, 91 e 121, certamente o Salmo 46 está entre os salmos mais lidos pelo povo de Deus. Eu imagino que em algum momento da sua caminhada cristã, em algum dia difícil, em que você recebe uma notícia difícil, alguém deve ter falado para você: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas horas de angústia, nas horas de aflição, durante as tribulações. Você já deve ter sido agraciado da parte de Deus com esse texto, e você já deve ter abençoado alguém compartilhando essa passagem. Este é um salmo daqueles em que temos que ler sem pressa, devagar, saboreando, recebendo cada nutriente da palavra de Deus, mastigando para que você entenda as profundezas que o Senhor tem neste salmo, como em tantos outros textos das Escrituras. Nós não sabemos em que contexto os filhos de Corá ou os filhos de Coré escreveram este salmo. Aliás, Coré, é interessante, se rebelou contra Deus, se rebelou contra Moisés. Mas os seus filhos, talvez vendo o que acontecera com o seu próprio pai, com aquele que era o progenitor, devem ter tomado um outro caminho. E eles reconhecem que Deus é o refúgio, que Deus é a fortaleza, que Deus é o socorro. Este salmo, como tantos outros, foi entoado por um coral. O texto diz que ao mestre de canto, ou ao regente do coral, dos filhos de Coré, ele deveria ser entoado pelas irmãs, na voz soprano. Era um hino para ser cantado, um hino que traz para nós verdades dos altos céus, para ir abençoar o meu e o seu coração. O Salmo 46. Não temos um contexto, aliás, muitos salmos nós não sabemos por que esse salmo foi escrito, em que lugar estavam os seus servos, estava passando alguma crise, estava passando alguma aflição. Nós temos algumas pistas, mas não podemos afirmar categoricamente que foi neste momento. Ao longo da mensagem eu vou trabalhar algum desses possíveis contextos. Mas olhem comigo, irmãos, para um salmo que é maravilhoso. Um salmo em que começa com uma afirmação categórica: Deus é. Ele já foi, Ele será. Mas nessa noite você precisa voltar para casa dizendo assim: Deus é. Sabe quando alguém questiona você, como foi lido pelo Salmo 42? Onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Olha aí a sua situação, olha aí a sua aflição, olha a sua dor. Para nossa tristeza e vergonha, às vezes até dos nossos lábios podem sair palavras como essa, como aconteceu com a esposa de Jó. No momento em que ela viu toda aquela aflição, e ela também certamente estava sentindo pela perda dos seus 10 filhos, ela estava sofrendo, mas toda a provação maior era sobre o seu marido Jó. Ela, em dado momento de desespero, ela diz assim: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Muitas vezes pessoas próximas a você vão dizer: cadê o seu Deus? De que adianta você ser crente, você frequentar uma igreja, você ser fiel ao Senhor? Olha aí a sua situação agora. Olha a sua dor, olha a sua aflição, olha a crise que você está enfrentando. E às vezes, quando nós estamos assim, deveras fracos, a gente começa a dar ouvidos a essas vozes, dizendo: é verdade. É verdade. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando todas essas dificuldades? Será que Deus não me ama? Será que Deus me abandonou? Será que Deus se esqueceu de mim? E claro que eu preciso dizer um redondo e alto som: não, Deus não esqueceu de você.
E esse salmo começa então já afirmando que Ele é o quê? Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. Se você trabalhar nessa noite apenas esse verso, e eu não continuasse a exposição do Salmo, só trabalhando essas 3 palavras, refúgio, fortaleza, socorro, você sairia daqui já saltitante, pulando de alegria, dizendo: louvado seja o Senhor, porque Deus é o meu refúgio, porque Deus é a minha fortaleza, porque Deus é o meu socorro bem presente. Você precisa se apropriar desta verdade do céu. Vozes por aí estão dizendo o contrário, mas nós estamos ouvindo Deus mais uma vez falar comigo e com você: eu sou o seu refúgio, eu sou o teu esconderijo, a tua fortaleza, eu sou o teu socorro bem presente. Eu quero te convidar a ler 2 versículos de 2 salmos para complementar essa ideia e voltaremos aqui. Vamos ao Salmo 57, versículo 1. Salmo 57, versículo 1. Se estiver sendo projetado, convido você para ler comigo. Vamos lá? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Se você está enfrentando alguma crise, alguma luta, alguma dificuldade, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor requer de nós é que nós nos escondamos nele, que você se refugie nele, que você se abrigue nele. E complementando essa ideia, vamos ao Salmo 32. No Salmo 32, versículo 7, nós vemos aqui Davi, nessa oração de contrição, de confissão, ele faz uma linda afirmação. Davi diz no verso 7, vamos ler todos juntos? Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. No tempo da calamidade, onde é que eu devo estar? No refúgio do Senhor. Um salmo que eu disse que, excluindo ele, como o 23 do 121 que foi lido, o Salmo 91, o que é que diz para nós? O que habita à sombra do Onipotente descansará. Deus é o teu refúgio? Você está refugiado nele nessa noite? Você tem vivido diante das lutas que ninguém aqui está isento de passar, de receber uma má notícia? Na casa do justo também tem luto, infelizmente, como acabamos de ficar sabendo da notícia desse jovem de 31 anos. Eu tenho um filho quase da idade dele. E algumas pessoas poderiam dizer: Deus estava lá? Estava. Difícil, não? Não é fácil. Deus é o nosso refúgio. Você tem se refugiado no Senhor? Deus é a sua força ou a sua fortaleza? Eu vou ler paralelamente em alguns momentos aqui, não preciso, irmãos, se preocupar em projetar o texto. Eu vou ler a versão NVT desse mesmo salmo. E na NVT, o versículo 1 diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. É uma forma mais clara de você entender esse versículo que é tão conhecido, porque Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, e sempre que você falar: socorro, Senhor, Ele vai te ouvir. Ele vai ao seu encontro. Quem já passou por alguma aflição aqui, por alguma apertura e pediu socorro, e o socorro veio, você sabe a importância de que é ser socorrido.
Por isso que o salmista faz a pergunta: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Existe uma cadeia de montanhas ao redor de Jerusalém que traz uma certa segurança para aquela região. E certamente ao olhar aquelas campinas, diz: é daí que vem o socorro? Ele diz: não, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O versículo 2 vai agora colocar aí uma questão interessante. Portanto, ou seja, se Deus é o seu refúgio, se Deus é a tua fortaleza, se Deus é o teu socorro, portanto o que, pastor? Não tem tempo para se desesperar. Por que nós nos desesperamos, irmãos? Porque eu me desespero às vezes. Porque às vezes o meu coração é assaltado pelo medo do futuro, de uma situação que foge ao meu controle. Se Deus está falando comigo: meu filho, minha filha, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza, pode clamar por mim, porque eu estou bem presente, eu sou o teu socorro. Portanto, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou o teu bom pastor. Não temas, eu sou o teu abrigo. Não tema, eu te protejo, eu te acolho, eu te sustento, eu te defendo, eu te ajudo. E é interessante que o versículo 2 na nossa linguagem aqui, a revista atualizada, diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Volto a reiterar, nós não temos ideia do contexto. Mas há um profeta no Antigo Testamento que ele profetizou um período que teve um terremoto em Israel. Então, essa ideia de terremoto, que é uma coisa mais próxima a nós, não é uma coisa só dos nossos dias. Sempre existiram terremotos na terra. Então imaginemos que esse cântico, este hino, essa oração, nasceu num período de grande catástrofe, num período difícil naquele momento, e eles dizem: Senhor, ainda que a terra esteja saculejando, balançando, o meu chão aqui está balançando, eu vou continuar confiando em Ti. Na NVT, o versículo 2 está assim: portanto, não temeremos quando vierem terremotos e os montes desabarem no mar. O que aconteceu na última quarta-feira, irmãos? Um potente terremoto com magnitude 8,8 atingiu a costa leste lá na Rússia. E provocou, graças a Deus não teve estragos maiores, mas havia um grande perigo de que um tsunami atingiria Japão, Estados Unidos, Equador, Peru, Colômbia e o Chile. Um terremoto. Segundo as pessoas que registram isso, o 6º terremoto mais impactante da história. 8,8. É que ele foi nas profundezas do oceano. Então, mas ele poderia causar ondas altíssimas e muitas pessoas poderiam ter sido suas vidas ceifadas. Talvez nós no Brasil não saibamos o que é isso. O que é enfrentar um furacão, um terremoto. Alguns ciclones extratropicais têm acontecido já no nosso país, em alguns lugares. Hoje, falando na aula de introdução do livro do Apocalipse para a classe Luz do Mundo, eu perguntei: se tivesse alguma dessas coisas acontecendo aqui no Brasil, nossas construções estão preparadas? Cai tudo. Talvez as mais modernas já estejam usando uma tecnologia diferente. Sempre falam do Japão, um país preparado para essas situações, mas existem situações, irmãos, que por mais que você esteja preparado, até lá pode acontecer tragédia. Então, no campo da hipótese, no campo de algo que pode acontecer, talvez você diga: pastor, mas eu não estou preocupado com o terremoto lá na Rússia. Eu não moro na Rússia. Pastor, não estou nem preocupado com a guerra, com os conflitos que existem no mundo. Eu estou preocupado com outro terremoto. Está acontecendo um terremoto na minha vida. Está acontecendo um terremoto no meu casamento. Está acontecendo um terremoto na minha casa. Está acontecendo um terremoto onde eu trabalho. É esse terremoto que está mexendo comigo, que está balançando as minhas estruturas. Então Deus está falando com você nessa noite:
Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza e o teu socorro bem presente. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Percebam, o quadro aqui é de efeitos catastróficos na natureza. Não nós, porque nós sabemos quem é que está por trás de tudo isso. Não sabemos, irmãos? Mas o que é que o mundo fala quando acontecem essas coisas? A mãe natureza está irada, está nervosinha. Você sabe quem é que está irado, não sabe? Quem é que está irado? É o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Tem muitas coisas que às vezes a gente fala, não, mas não dá para também cravar que é Deus, porque as pessoas aí já não gostam da gente. Aí vão falar, agora vocês vão continuar dizendo que as catástrofes que acontecem no mundo, Deus está por trás delas, porque sem às vezes a gente dizer isso, as pessoas já nos acusam. Que Deus é esse que você serve, que permite guerras, que permite tragédias, epidemias, fomes, misérias, e às vezes a gente pensa que Deus é que está mandando tudo isso. É o pecado, é a separação do homem, é a ação do maligno, agindo na humanidade. Mas ainda, irmãos, que eu e você estejamos enfrentando esse tipo de situação, você precisa voltar sempre no versículo 1. Deus é o meu refúgio. Deus é a minha fortaleza. Deus é o meu socorro bem presente. Então, como eu disse há pouco, talvez você fale, pastor, o terremoto que essa semana atingiu lá a costa leste da Rússia, não me atingiu. Mas teve um outro terremoto que me atingiu. Mexeu com a minha estrutura. Afetou até a minha saúde. E eu preciso do socorro do Senhor. Eu preciso desesperadamente que Ele venha ao meu encontro, porque eu estou atravessando um tempo de calamidade. Eu não estava preparado para lidar com essa situação que é maior do que eu, é mais forte do que eu, mas Senhor, eu deposito toda a minha confiança em Ti. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente nas tribulações. Se você, dependendo da versão que você usa da Bíblia, quando você chega no versículo 3, você vai ver que tem uma pausa. Música também tem pausa. Para que serve uma pausa? Para a gente refletir sobre o que a gente viu até agora e sobre o que vem na frente. Porque parece que os filhos de Coré mudaram o tom do salmo, pelo menos nesse versículo que nós vamos ler agora. Porque agora ele fala de uma coisa totalmente diferente. Imagina, saímos de um quadro, versos 2 e versos 3, de um quadro de catástrofe, de um quadro assustador, caótico. Aí você entra no versículo 5 e ele diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Fonte de amor perene, manancial de luz, água da vida corre do trono de Jesus. Calmo rio, belo rio, vou cantar também, onde as águas nunca cessam de Jerusalém. Há um rio na sua vida, meu irmão? Há um rio na sua vida? O quadro anterior é catástrofe, é terremoto, é mar bravio, é espumando, é o mar revoltoso, as montanhas sendo derretidas, caindo dentro dos mares, mas agora você está na casa de Deus, no santuário do Altíssimo. Tem um episódio, e alguns comentaristas atribuem então este salmo a este contexto, reinado do rei Ezequias. Segundo Crônicas, capítulo 32, não vamos abrir, mas rapidamente eu vou resumir a história. Deus fala no capítulo 31, no finalzinho do capítulo 31 de Segundo Crônicas, que Deus mostra
a fidelidade do rei Ezequias, um homem que andou nos caminhos do Senhor. Mas aí quando entra o capítulo 32, verso 1, mesmo Ezequias estando certinho, fazendo tudo certinho, ele não esteve isento de receber uma ameaça. Senaqueribe, o rei da Síria, sitiou Jerusalém. E ele usou uma estratégia terrível. Ele falou assim: uma hora eles vão precisar sair daí de dentro. Eles vão precisar comprar comida, eles vão precisar de água, porque eles achavam, os assírios, que não tinha água dentro dos muros. Mas Ezequias, quando ficou sabendo que Senaqueribe estava vindo, ele teve uma atitude, porque tem uma fonte de água dentro dos muros de Jerusalém. Há um canal de Ezequias ali de água. E essa água, ela passava por debaixo dos muros e ela abençoava pessoas além dos muros. Sabe o que ele mandou fazer? Fechem as comportas. Não vai ter água para o lado de fora. E aí o rei teve uma ideia equivocada. Eles não têm água. E sem água não come. Sem água não faz as necessidades mais necessárias na vida. Mas tinha água dentro de Jerusalém. E é nessa figura de linguagem que o Senhor diz assim: no meio de tanto tumulto, no meio de tanta coisa terrível que está acontecendo no mundo, há um rio que atravessa a cidade de Deus. Meu irmão, pode ser que você esteja enfrentando um terremoto, uma calamidade, mas o Senhor está querendo nessa noite passar pelo seu coração, não como um mar bravio, não como um terremoto que destrói tudo, mas o Senhor quer passar no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua história, como um rio, calmo. Que quando você vai à margem de um rio assim, se você fechar os olhos, você diz: oh meu Deus, que lugar gostoso, que lugar de refrigério para o meu coração. Hoje à tarde, não pude descansar muito, mas eu me senti assim. Eu coloquei um hino e falei: Senhor, acalma o meu coração. Eu preciso que o seu rio passe dentro de mim, para que eu possa pregar a tua palavra hoje à noite. Eu coloquei, a minha esposa entrou no quarto, ela deve ter visto um fundo musical que ela tanto gosta e eu também gosto. E eu fiquei ali meditando e falei: Senhor, passa o teu rio no meu coração. Nós vivemos uma vida tão apressada. É correria para lá e para cá. É filho para criar, e eu sei, não adianta você abortar, essa missão é sua, Deus te deu. É marido para cuidar, é esposa para cuidar, é família, é os seus familiares mais velhos, são familiares que você depende de você, é a situação, é a sua saúde, é as finanças, e você começa a ficar desesperado e você perde de vista o rio do Senhor que acalma nosso coração, que refrigera a nossa alma. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aqui na versão da NVT diz assim: um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus o protegerá. À noite pode vir o choro, mas pela manhã virá a alegria. Está difícil, meu irmão? Está difícil, minha irmã? Mesmo que os teus vizinhos te chamarem de loucos, ou até alguém da sua própria casa: o que está acontecendo que você está falando esse versículo em voz alta? Você está louca? Você está louco? Não, eu estou declarando aquilo que a palavra de Deus diz. Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro. Eu não vou deixar essa situação me destruir. Eu não vou deixar essa situação de me derrotar e me jogar no chão, porque o meu Deus é presente na minha vida. E é interessante que ele volta no versículo 6 a falar agora das nações.
Ele usa aqui na versão atualizada, bramam nações. Na NVT diz assim: as nações estão em confusão. Parece que nós estamos lendo alguma matéria do jornal de ontem, dos telejornais dos nossos últimos dias. As nossas nações não estão em confusão? A gente não sabe aonde vai terminar. E tem horas, falando de novo da classe Luz do Mundo, que começou hoje a estudar Apocalipse. O que eu falei para vocês, queridos? Que você não precisa ter medo de ler Apocalipse, porque o livro do Apocalipse não é o livro da besta. O livro do Apocalipse não é o livro do anticristo. O livro do Apocalipse não é o livro do dragão. O livro do Apocalipse não é o livro do falso profeta. O livro do Apocalipse é o livro do cavaleiro branco que está montado no cavalo branco para vencer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro que estava morto, mas vive pelos séculos dos séculos, e que trouxe vitória para a sua noiva, a sua igreja. Eu e você já sabemos o final da história. Você já sabe? Talvez você fale assim: eu não gosto que conte o final do filme. Aí perde a graça. Mas a Bíblia já te contou o final da história. Vá para Apocalipse capítulo 21 e 22 que você vai ver o final da história. Novos céus e nova terra, para aqueles que reconhecem o Senhor como refúgio, fortaleza, socorro bem presente. As nações estão confusas, as nações estão enfurecidas, os reinos se abalam. E algumas pessoas dizem assim: será que Deus não vai fazer nada? Abacuque fez uma oração assim difícil, não fez? Até quando, Senhor? A injustiça parece que está ganhando espaço, a mentira sendo colocada no lugar da verdade, a corrupção, o desmando. Até quando, Senhor? Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. E esses reis que se julgam tão poderosos assim vão prostrar-se aos pés dele. O Salmo 2 diz que os reis estavam zombando de Deus, não foi? Mas lá está escrito assim no Salmo 2: ri o Senhor deles. Deus deu uma boa gargalhada para os reis da terra. Vocês estão pensando que vocês são o quê? Porque sou eu que movo o seu coração, eu removo você, eu tiro daí você agora. Querem ver uma coisa, irmãos? Hoje a briga é para quem tem mais poder, não é? Eu estou assistindo uma série da Guerra Fria. Começou lá na Primeira Guerra Mundial, depois teve o período da Segunda Guerra Mundial, arma nuclear, bomba atômica, e aí qual é o país que tem mais arma nuclear, e teve o período que botou medo no mundo, década de 80, década de 90, nunca se pregou na igreja sobre a volta de Jesus nessa época, porque dizia que era questão de apertar um botão, o mundo acabava. Ainda usando o texto de 1 Pedro, ou 2 Pedro, que o mundo está entesourado por fogo, aí o pessoal falava: é isso mesmo, vai acabar tudo com arma nuclear. Os pastores pregavam. Eu até cantei lá hoje, né? O rei está voltando, o rei está voltando. Isso não era cantado nas igrejas. Até de forma errada, porque vai para uma interpretação dispensacionalista. Mas o rei não está voltando? Mas nós cremos que o rei já reina. O Senhor reina. O Senhor está sentado no seu alto sublime trono. Parece que o mundo está desgovernado, parece que o mundo está sem direção, parece que Deus deu corda no mundo e foi fazer um turismo aí pelo universo. Não, irmãos, o Senhor reina sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre qualquer governante na face da terra. Quer ele reconheça isso, quer ele não reconheça, quer ele ache que é numa canetada que ele assina um documento e ele muda a história. Ele não muda a história. Quem conduz a história é o nosso Deus Todo-Poderoso. E o texto diz: bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Aí vem uma pausa para você respirar um pouco. E Deus diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E agora, para aqueles que se julgam alguma coisa, ele convida, ele convoca: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações ele efetuou na terra. Aqui no versículo 9, ele diz: ele acaba com as guerras em toda a terra, ele quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Às vezes você diz assim: não vai acabar, pastor, quando é que vai acabar essa guerra? Quando é que vai acabar esse desmando? Tem um prazo determinado por Deus, vai acabar.
Quando o Senhor mandou a carta para a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, Jesus escreveu a carta para aquela igreja e disse para aquela igreja o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas Deus disse lá, vocês vão passar por uma tribulação, e lá tem uma palavra que diz assim, 10 dias. É claro que muitas vezes a gente quer ser literalista. Apocalipse é um livro difícil para a gente aplicar de forma literal as coisas. Às vezes você fala, pastor, na minha vida a minha tribulação não está durando só 10 dias. Ela está durando anos. Eu não aguento mais. Eu não sei quando é que eu vou ver um período de bonança. Eu não posso prometer para você que vai ser hoje o último dia, mas se Deus quiser, pode ser. Porque Deus sabe onde é o seu limite. Quantas vezes você já disse assim, eu não aguento mais. Cheguei no meu limite. Já falou isso alguma vez aqui? Pode levantar a mão. Já falou isso? Eu já falei várias vezes. Mas aí Deus te fala e fala assim, você não chegou no seu limite. Você aguenta. E com uma bênção que eu tenho para você, porque eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, e eu sou o teu socorro bem presente nos dias de aflição e de angústia. Então as nações pensam que estão dominando e não vai acontecer nada. Irmãos, nós vivenciamos isso recentemente. É claro que não é uma época que nós gostamos de lembrar com alegria. Não foi tempo de alegria, foi tempo de medo. A nossa geração experimentou uma epidemia. O Covid, coronavírus. Lembram, irmãos, vocês assistindo pela televisão, ou às vezes você abria a janela da sua casa, não tinha uma alma andando pela rua, não tinha carro na rua, não tinha barulho, e você falou, meu Deus, e só chegando notícia. A princípio as notícias eram de longe, estão morrendo, depois chegou no Brasil, depois chegou em São Paulo, depois chegou na sua rua, depois chegou na sua casa. E você falou, meu Deus, é o fim, o que vai ser? Cadê as superpotências? Cadê os homens? Com milhões e milhões e milhões dos seus governos. Um ser invisível destruiu quase tudo. Para dizer que tem alguém no trono. É o Senhor dos Senhores. Por isso, irmãos, quando você estiver enfrentando alguma adversidade, diga para essa adversidade, diga para essa situação que você está enfrentando, Deus é o meu refúgio. Deus é a minha fortaleza. O socorro bem presente na minha angústia, na minha tribulação. É interessante que há muitos anos atrás, e eu tenho que dar o crédito, há muitos anos atrás eu ouvi uma pregação do pastor Israel Cifolelli nesse salmo. Deus falou muito comigo naquela noite. Fui lá na igreja de Hermelino Matarazzo. Ele foi convidado para pregar lá. E quando chegou no versículo 10, foi tremendo. Porque normalmente a gente pensa que esse versículo foi escrito para nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse versículo, primordialmente, ele não foi escrito para nós. Esse versículo foi escrito para as nações, para os reis, para os poderosos. E é como se Deus nessa noite estivesse falando, e se pudéssemos transmitir esse culto, não para que o meu nome apareça, mas se pudéssemos agora entrar em cadeia nacional, em cadeia internacional, e falar para todos os governantes da face da terra, calem a boca, aquietem-se, vocês estão na presença. Já parou para pensar nisso? Porque eles se acham. Deus está falando em alto e bom som, aquietem-se, fechem o bico, não falem mais nada, eu sou o Todo-Poderoso. Mas você pode aplicar esse versículo para você também, porque às vezes Deus fala assim, para de falar, minha serva, para de murmurar, meu servo, é muita murmuração, fecha a boca. Dobra o seu joelho e chora na minha presença, clama na minha presença, reconhece que eu sou teu Deus, que eu sou o teu refúgio, que eu sou a tua fortaleza, que eu sou o teu socorro, fecha a boca, porque nós falamos demais. O povo que fala, que reclama, nunca está bom, podia estar melhor, né? Como assim? Aí talvez você tenha que aplicar o Salmo, versículo 10 na sua vida, mas inicialmente foi escrito para as nações. E como é que o Salmo termina? Vamos ler juntos? O Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Anderson pediu para nós olharmos para o lado, nem todo mundo olhou. Agora você vai olhar, e você vai falar para a pessoa que está do seu lado, assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos fazer isso? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez, igreja. Dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você crê no que você acabou de falar? Então nós vamos voltar para casa daqui a pouco, com uma verdade do céu para o nosso coração. Eu não sei o que vem pela frente, mas de uma coisa eu sei: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente nas horas de angústia e de aflição. Nós pertencemos ao povo mais feliz da face da terra, não porque nós estamos com dinheiro para emprestar para todo mundo. Talvez você diga: ih, pastor, dinheiro não tenho não, estou precisando. Talvez sua saúde não está tão boa assim, talvez as coisas lá na sua casa não estão tão boas assim, mas ainda assim, Deus é o seu refúgio. Ninguém tira isso de você. Ninguém tira isso de você. Deus é a tua fortaleza. Ninguém toma isso de você. Deus é o teu socorro presente. Sabe o telefone vermelho que quando você precisa, você não vai ligar para o 193, não vai ligar para o 192 e não vai ligar para o 190. Você vai ligar para o telefone do céu. Socorro, Senhor! Socorro, Senhor! E Ele vai te responder. Salmo 86 diz: no dia da minha angústia, clamo ao Senhor, porque Ele me responde. Ele conhece a sua dor, mas permita-se experimentar a doçura do Senhor, o calmo rio do Senhor passando na nossa vida e aquietando a nossa alma. Quando os discípulos estavam naquele barquinho, e o barquinho saculejava de um lado para cá, e Jesus dormia. Como pode um homem dormir no meio de uma tempestade? Mas Jesus estava querendo ensinar alguma coisa para eles, não estava? E o que é que Jesus falou para a natureza? A natureza que estava furiosa: cala a boca, emudece, volte tudo ao normal. E tudo voltou à sua bonança. Se Deus faz isso com as ondas bravias do mar, com as tempestades, com os ventos fortes, Ele não pode fazer isso no seu coração, na sua existência, na sua história? Ele não só pode, como Ele faz, porque Ele é presente, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro no dia da sua angústia. A esse Deus bendito toda a honra e toda a glória, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus.